Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa de hoje, nós temos a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do Guarujá, Márcia Ruth, gentilmente vindo ao programa, e a presença também do empresário Nelson Fernandes. Queria abrir o programa dizendo que nós vamos minimizar, viu, Márcia, os problemas na travessia Santos-Guarujá. O Geraldo Alckmin esteve agora, ou está neste momento, inaugurando um dos berços de atracação para melhorar a travessia. O que, na minha opinião, é muito pouco pelo que a dessa arrecada. Afinal de contas, a maior travessia de veículos do mundo, e ainda é um transtorno. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. Boa tarde, Nelson. O que você falou é verdade, né? Porque o que a gente vê é que fica pior a emenda do que o soneto, né? Ainda agora estávamos conversando, eu, Nelson, com você, no sentido de que ficou pior, né? Porque agora, quando chegar a balsa, né, é muito estreito, né? Então o usuário vai novamente ser penalizado. É verdade. Quando na realidade eles poderiam sim estar fazendo, até porque precisa, né? Mas melhorar, ampliar de outra maneira. Talvez até um outro ponto, não é? Também. Falam na altura de Vicente de Carvalho um outro ponto de atracação de balsas. Então nós teríamos a ponta da praia e no meio do estuário, ali no meio do canal, um outro ponto que eu acho que não iria interferir em nada. Pelo menos a gente desaguava, né, o fluxo de trânsito, porque agora nós vamos para uma temporada. Então você imagina a temporada como é que vai ser. Dos dois lados, né? É verdade. Vai ser muito complicado. Né? Tanto a Ademar de Barros como a Avenida da Praia em Santos, elas sofrem os reflexos dessas interrupções, né, Nelson? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Márcia Ruth. Boa tarde, telespectador, telespectadora. Claro, porque Guarujá só tem, quando a balsa chega, na Ademar de Barros. E aqui em Santos, é na ponta da praia, né? Então a gente vê os dois pontos estrangulados. E agora o governador... Vai ficar bonito se eles viessem aqui lançar a pedra fundamental da travessia seca entre Santos e Guarujá, ou de uma ponte ligando Santos a Guarujá, né? Agora o governador vem para inaugurar um atracadouro, você vê onde nós estamos, né? E um atracador que não vai adiantar em nada, porque a demora vai continuar a mesma, porque aqui do lado de Santos ficaram os 3 berços do lado um do outro. Então, se chega uma balsa aqui, até se estiver entrando o carro nessa outra balsa, não vai poder sair os carros para cá. E se for ao contrário, os carros estiverem entrando nessa balsa, os outros não vão poder sair. Eu acho que nós temos que fazer mais pontos separados da ponta da praia aqui, da entrada e saída de carros, e do lado do Guarujá a mesma coisa, porque concentra tudo no mesmo bolsão, e esse bolsão não adianta, porque a velocidade não vai aumentar com esses novos berços. Eu creio que nós temos que pensar mais sério. 80 anos já que nós discutimos ponte ou passagem subterrânea, né? Veio o governador Serra, na época, anunciou uma maquete de uma ponte. Aí veio o governador, há meio ano atrás, lançou, dizendo que ia ter o túnel entre Vicente de Carvalho e Santos. E a gente vê... Nelson, a Carla separou nós recebemos um convite. Carlinha, eu não ia divulgar, não ia falar disso agora, mas vamos falar. Nós recebemos um convite, em São Paulo vai acontecer uma palestra da ligação seca Santos-Guarujá. A discussão, viu, Márcia, os prós e contras da ponte em comparação ao túnel, não é? Tá aí a palestra da empresa Enesil. Ela vai realizar essa palestra hoje, às 19 horas, em São Paulo, e a discussão é sobre isso. É o Gastão, não é isso? Vê, dá uma olhada no nome do engenheiro, por favor. Catão Ribeiro é um engenheiro que quer
debater. Ele acha que não podemos já descartar uma ponte, não é? Uma ponte no lugar que estava para sair não pode sair, porque ela tem que ganhar muita distância. Uma ponte precisa de 6, 7 quilômetros para ganhar 70 metros de altura, como precisa, por causa dos navios passarem por baixo, né? Então ela não tem, ia começar em São Vicente e acabar em Bertioga, então não tem condições. Eu acho que uma ponte seria bom, mas na entrada de Santos, atravessando... Para atender mais o porto? Não, atender mais o porto, porque essa ponte que foi projetada aqui não ia passar caminhões, não ia passar ônibus, não ia poder passar nada, né? Era um absurdo. Agora, sempre se teve não sei se você... Sempre se teve um medo de fazer uma ligação seca Santos-Guarujá. O Guarujá vai ser invadido. Você já ouviu isso? Várias vezes. Como o Santos também. Como o Santos também. Também não gostaria de ter, porque seria invadido. É verdade. Pelo que eu acho que é uma grande bobagem. Não, eu acho que é bom para as duas cidades, e a população das duas cidades vão ganhar. É verdade. Porque tem vida própria entre as duas cidades depois, e Guarujá vai ganhar muito mais do que Santos. Porque Guarujá vai crescer muito mais rápido. Santos não tem onde crescer, só tem a parte continental. Guarujá não, tem muitos lugares ainda para crescer, com mais qualidade, né? E aí, com certeza, Guarujá vai ser privilegiado com a travessia seca entre Santos e Guarujá, porque nós temos lá 32 quilômetros de belas praias, que as pessoas aqui de Santos só tem a praia aqui, de Minas até a ponta da praia. São semana passada, eu fiz um programa aqui falando de meio ambiente, todas as praias de Santos impróprias. Impróprias. Todas. Só a enseada que estava imprópria. E no dia que nós mostramos, nem a enseada estava imprópria. Só São Vicente, Gonzaguinha e Tararé estão todas próprias. Só as praias de Santos estavam impróprias. Márcia, você recebeu Sindicato dos Funcionários Públicos do Guarujá, teve um contato com o secretário da Prefeitura. Nós temos fotos aí do encontro na apresentação do plano de cargos e salários, que é uma discussão há muito tempo que eu venho acompanhando essa questão e que me parece que para 2012 teremos novidades, é isso? Na realidade finalizou o texto final, né? Isso tendo o respaldo da Fundação, não é isso? Da Fundação Getúlio Vargas, é o Cideni. É o Cideni, secretário de administração. Isso foi no sindicato, Márcia? Ele fez uma van premier para alguns funcionários, né? E aonde ele mostrou o texto final. Agora a gente precisa estar entregando para a prefeita e ela está entregando para o Zé Carlos, né? O presidente da Câmara, até para que o ano que vem vá para as comissões e o sindicato vai abrir as discussões a partir de fevereiro. Porque a gente realmente vai chamar o funcionário para mostrar o texto final, dividindo o funcionário em grupo, né? Porque não tem tempo hábil, dezembro já acabou, janeiro a grande maioria está de férias, então no calendário a gente achou melhor começar em fevereiro, porque também é quando a Câmara volta, quando vai mandar o projeto. As discussões vão acontecer para depois ir para a votação na Câmara? Não, vai ser paralelo. O projeto já vai estar lá na Câmara e a gente está chamando o funcionário em grupo, né? Porque são 5.000 e poucos funcionários, não tem como você chamar todo mundo de uma vez só, até porque são mais de 1.000 artigos, mais de 500 páginas, a gente tem que mostrar o atuário, como é que vai ficar isso, o regime de previdência. Então, praticamente, é umas 3 horas mostrando para a categoria como que ficou o texto final. Entendi. Essa apresentação. Mas vão poder haver modificações, caso a categoria... porque é uma incógnita, né? Porque a categoria clamou isso desde 1992, na época do Valdir, depois veio a época do Rui, não avançamos, o Maurici tentou fazer, não conseguiu, aí veio o Farid, fez uma coxa de retalho, agora... terminou o texto. Eu me envolvi, Augusto, porque eu sou uma servidora pública e eu tinha o respaldo da Fundação Getúlio Vargas. Então, toda semana a gente se reunia 3, 4 horas, onde que a gente avançava com os técnicos da Fundação Getúlio Vargas. Então é um plano de carreira acompanhado pela Fundação Getúlio Vargas. E o próprio funcionário ele pôde se manifestar.
né? Porque ele pode mandar suas sugestões. Na realidade, o Guarujá, nós não temos um plano de carreira. Por analogia, nós pegamos a Lei 12.12, que é a lei dos estatutários, e o Nelson se lembra disso. Nós conseguimos algum avanço nas questões de acordo coletivo de trabalho de benefício de estatutário, só que nós somos seletistas. O nosso regime não é híbrido, você entendeu? Aí, por causa disso, tomamos uma ADIM há 2 anos atrás. O sindicato teve que entrar como litisconsórcio para conseguir segurar tudo isso. Deu para entender? Então, por isso que a diretoria do sindicato estava envolvida nesse projeto do plano de cargos e salário. Então, Marceruti, mas agora, por exemplo, ano que vem é ano de eleições. Certo. E você não pode, a partir do dia 5 de abril, não pode mais mudar, não pode dar aumento para o funcionário, não pode fazer novos projetos na área do funcionalismo. Então, eu creio que isso aí é mais um golpe político que a prefeita está fazendo, porque ele vai mandar para a Câmara não vai poder votar, porque você está falando com tudo isso que vai ter que mexer, não vai conseguir aprovar até o começo de abril. Em razão da legislação eleitoral. Da legislação eleitoral. Então, eu creio que se você não apressar e não correr, não vai ser aprovado esse ano. Não, a nossa parte, Nelson e Augusto, a gente fez. A gente entregou o texto final. Agora, compete à Secretaria de Governo, à Prefeitura, à Prefeita, chamar o presidente da Câmara e enviar esse projeto para ele. Então, na hora que chegar lá na Câmara, os vereadores vão fazer emendas, vão fazer... como fizeram no plano de carreira dos professores, né? Que fizeram também uma coxa de retalho, foi muito complicado. No dia 23, saímos de lá, que antecedeu a véspera de Natal, saí de lá quase 7 horas da noite, foi complicado. Aí vão ter várias categorias que vão pedir para um vereador colocar mexer ali, outro mexer ali, vai acabar prejudicando. Se mexer no projeto, vai ficar inviável. Não vai dar tempo de votar até abril. Tem que aprovar do jeito que está, então, da forma como foi concebido. Porque isso foi feito com a anuência do funcionário. Entendi. Nós, há mais de 6 meses, nós estamos se reunindo com o funcionário, nós estamos tendo plenárias com o funcionário pode se manifestar através do link da prefeitura, você entendeu? Então, não foi feito aleatoriamente, sem anuência do servidor. Quando tivemos esses feriados que nós tivemos prolongado, enquanto todo mundo descansava, eu me debruçava em cima desse projeto, desse texto, porque é 1000 artigos. São 1000 artigos. 1000 artigos. 500 páginas. O funcionário da prefeitura, ele tem leis, mais de 50 leis que facultam a ele. Por analogia, usa muito a lei 12.12. Mas eu acho que o servidor ele tem que ter um avanço. A categoria ela tem que avançar. Porque isso é clamado em todas a assembleia de rol de reivindicação. O funcionário sempre pede o plano de cargos e salário, o plano de carreira. Até porque é uma forma do funcionário ter uma expectativa de crescimento. Não, crescimento, né? Ele faz um concurso, entra numa classe, né? E ele precisa subir na vida. Eu acho que todo funcionário, conforme vai ganhando quinquênio, vai ficando com mais idade, ele tem que subir. Então, eu acho que é um direito do funcionalismo público, e principalmente do Guarujá, que esse daí já devia ser aprovado lá atrás. Verdade. Eu me lembro quando eu era presidente da Câmara, nós começamos a fazer essa discussão em 90. Depois eu fui para a Assembleia e depois avançou um pouquinho, teve uma greve de quase um mês do funcionalismo. Foi na época do Valdir Tamburus. 37 dias. Em 91, em razão 92. Desse plano de salário? Não, em razão de outras questões. De outras questões de aumento do salário.